Fala, gente bonita! O meu nome é Valdir Imbróis e eu tô aqui para te dar os bizus que você precisa para poder arrasar na redação do Tribunal de Justiça do Ceará e cavar a sua aprovação nesse certame organizado pela Sebrasp. Veja bem, esse nosso conteúdinho aqui que nós vamos ver é uma versão pocket, uma versão mini da aula completinha que você tem disponível no curso preparado pelo Prof. Rafael Reis, o mago da redação, para te aprovar, para que você tenha tudo o que você precisa para chegar destruindo nessa redação e alcançar as maiores notas na Sebrasp. Então hoje o que a gente quer? A gente quer ter um entendimento do que esse concurso vai cobrar da gente, ter um entendimento de qual que vai ser a linha que a Sebrasp vai seguir, o que esse concurso em particular, né, pode esperar, pode nos convidar para poder produzir. E a gente vai fazer um comentáriozinho de leve de 3 questões anteriores organizadas, produzidas pela banca Sebrasp. Então olha só, respira fundo e vem aqui comigo para a gente dar uma olhada o que a gente vai fazer, o que é a questão discursiva e qual que é a estrutura ideal para a gente jogar. Bom, você talvez já tenha visto, você faz concurso há algum tempo, que alguns certames, eles trazem no seu edital que o que você vai produzir é uma questão discursiva, um estudo de caso. Veja, no edital do Tribunal de Justiça do Ceará está expresso que você vai fazer um texto dissertativo, que é o gênero textual, que é o modelo de escrita que você vai seguir. Mas é muito importante você se lembrar e se atentar que lá naquele edital você também vai ver que os temas são temas correlacionados ao conteúdo que está previsto em edital, o que é o indicativo específico da questão discursiva pautada no estudo de caso. O que é isso, afinal de contas? E qual que é a diferença do texto dissertativo argumentativo padrão com o qual eu já estou acostumado, né? Ou não, talvez você não conheça ainda o texto dissertativo argumentativo, mas você vai ter uma palhinha dele também. E a questão discursiva, que é aquilo que nós vamos produzir. Ora, tipicamente, quando a banca propõe um texto dissertativo argumentativo, ela vai trazer para você uma proposta, um tema geral, alguns textos motivadores, tá? E uma linha que você precisa seguir na hora da sua argumentação. No caso específico da Sebrasp, em todas as provas da Sebrasp, aliás, todas não, é um exagero, tem uma ou outra que ela dá uma fugidinha, mas na absoluta maioria das provas da Sebrasp, seja no modelo dissertativo argumentativo, seja na questão discursiva, que é o que nos interessa para o Tribunal de Justiça do Ceará, o que você vai encontrar? Você vai encontrar a Sebrasp dividindo a sua proposta de redação em tópicos. Tá? Então eu vou ter esses tópicos no caso da Sebrasp, tanto no texto dissertativo argumentativo quanto na questão discursiva. Qual é a diferença? Em primeiro lugar, o texto dissertativo argumentativo precisa obedecer a certos parâmetros fundamentais da tipologia dissertativa argumentativa. Ou seja, o texto tem que ser desdobrado, né? Ele tem que ser organizado, introdução, desenvolvimento e conclusão. Cada parágrafo tem que ter um objetivo muito claro, muito bem delimitado. Eu trago na minha introdução uma tese que aponta o caminho que vai ser percorrido, que vai ser desdobrado ao longo do texto. Veja, essas são as prerrogativas típicas, tá? Que são cobradas na maioria dos concursos. A questão discursiva, no entanto, ela tem algumas particularidades. O que a questão discursiva quer de nós? A questão discursiva, tipicamente, ela é colocada de uma maneira em que eu vou me relacionar com o conteúdo que está previsto em edital. Por exemplo, direito processual civil. Por exemplo, direito penal. Por exemplo, direito constitucional, que são elementos, né, que são conteúdos que estão lá no editalzinho e que vão estar na base do tema que vai ser cobrado, beleza? Além disso, a questão discursiva, seja na Sebrasp, seja em qualquer outra banca, ela tipicamente vai dividir-se em tópicos, tá? E nós vamos falar um pouquinho melhor disso. Você precisa fazer o modelo introdução, desenvolvimento e conclusão na questão discursiva? Não. Tá? Mas é de bom alvitre, é de bom tom você pelo menos introduzir de levinho, tá? a entrada do jogo, se referindo à questão que foi posta para você. Tá? E aí a gente vai entender um pouco melhor quando a gente for comentar aqui as questõezinhas. O que é isso? Como assim? Né? Como que eu me refiro a essa questão? Qual que é o jogo? Como que é a brincadeira? Segue mais um pouquinho aqui comigo. O que você vai fazer é necessariamente entregar exatamente o que a banca te pedir. Tá? Então eu te falei que a questão vai vir em tópico. Eu posso te pedir uma questão que diga o seguinte, olha só, a gente tem um sujeito aqui, o fulaninho, que ele foi autuado na justiça porque ele, por exemplo, porque ele divulgou o discurso de ódio. Em sua defesa, o fulaninho alegou que era liberdade de expressão.
Aí as perguntas vão vir o seguinte. Vai vir letra A, por exemplo. É cabível uma ação penal contra o fulaninho? Letra B. Qual que é o fundamento dessa ação penal? Letra C. Qual que é o fundamento da defesa do fulaninho? Vamos colocar a letra D. Qual que deve ser, com base na Constituição, o resultado, tá, dessa ação penal que foi movida contra o fulaninho? Então observe que eu acabei de fazer aqui um exemplo hipotético de uma questão que tem 4 subitens que se relacionam entre si. Tá? A banca não vai te jogar duas perguntas completamente aleatórias. Por quê? Porque você vai encadear o seu texto exatamente com base nos tópicos e na ordem dos tópicos. O Valdir, é obrigatório fazer na ordem dos tópicos? Não! Mas olha só, você quer ser aprovado, né? Uma das coisas importantes que a gente quer fazer para ser aprovado é deixar a vida do nosso corretor mais fácil. Tu vai mudar a ordem de bobeira? Coloca na ordem certinha que tá posta ali, cara. Faz direitinho na manha e todo mundo fica mais contente, tá? Então responda exatamente aos tópicos na ordem que os tópicos aparecem. E esses tópicos, como você bem sabe, eles vão exigir que você traga para a discussão conhecimentos específicos da área que está sendo discutida, no caso, conhecimentos jurídicos. E aí eu vou te contar que a gente está com um time jurídico brabíssimo no curso do Mago, tá? Nós temos o professor Ricardo Braida, o professor Cristiano e o professor Lucas Consumagno, todos eles super brabos, especialistas cada um na sua área, em criminalística, em direito constitucional, em direito público, em direito processual civil, que é uma área super específica do direito. A gente tem todas elas cobertas no nosso curso para que você não tenha falta de nada na hora que você for aí bater as suas questõezinhas marotas. Continua aqui um pouquinho comigo. Como que é feita a avaliação aí da Sebrasp? A Sebrasp é uma banca que tem uma particularidade muito interessante nesse sentido. Como que as bancas fazem normalmente? Vamos supor, sua redação vale 10. Então, eu te dou 4 pontos para conteúdo, 4 pontos para estrutura e 2 pontos para gramática. Ou eu te dou uma banca que pega mais na gramática, né? 60 pontos, 6 pontos, 2 para pontuação e ortografia, 2 para morfologia, 2 para sintaxe, paralelismo, paralátimo, batatinha, 2 para o tema, 2 para a estrutura. Cada banca escolhe dividir de uma maneira. O que a Sebrasp faz? A Sebrasp te dá aí a nota máxima, 30. Essa nota máxima são só os conteúdos, tá? É só o conteúdo que você traz para o seu texto. E os erros de norma culta? Desconta da nota que você tirou, tá? Então, olha só, a Sebrasp não te dá ponto de norma culta se você não errar. Ela só tira do montante total. Então, muito claramente, o carro-chefe da nossa preocupação é o conteúdo e a estruturação do nosso texto, tá? Por óbvio, se você está lutando pelas notas mais altas, se você quer chegar no topo, a norma culta tem que ser tratada com muito carinho e cuidado. Sabe por quê? Porque o conteúdo te coloca no jogo, o conteúdo te aprova, o conteúdo faz com que seu texto chegue, né, de forma competitiva. Mas é a norma culta que te dá a nota máxima, tá? Então fica isso aí na mente. Vamos seguir mais um pouquinho. Seu texto tem que ter clareza e objetividade. Então olha só. No texto dissertativo argumentativo, se você está acostumado a fazer esse tipo de redação, tem concurso que às vezes o professor já te orientou, já te deu um bizu, você leu sobre isso, que você tem que gastar uma onda, tem que desenvolver um pouquinho mais, tem que puxar aqui, tem que, enfim, você tem que mastigar cada vez mais, tá, as informações que você traz. No caso da questão discursiva, eu principalmente vou prezar pela clareza e pela objetividade. Então, se você conseguir citar, por exemplo, o dispositivo jurídico específico que tem a ver com aquela resposta, exemplificá-lo, explicar de formas diferentes o mesmo dispositivo, talvez com a linguagem, se você é da área do direito, mais jurídica e depois com uma linguagem mais cotidiana, ou seja, quer dizer tal coisa, mas sem fazer grandes digressões, sem ficar fazendo muitas reflexões, tá? Tem tema dissertativo argumentativo que te exige reflexão. Você tem que pensar, formular uma opinião. Se sua opinião não está expressa, você não vai receber pontos suficientes. A questão discursiva não quer saber da sua opinião. A questão discursiva quer saber de conteúdo. Um conteúdo bem marcado, tá? E um conteúdo plenamente articulado da questão específica que foi posta. Beleza? Ó, pedacinhos aí, tá? Da nossa aula para você ter o bizu fundamental de que eu tenho que fazer para enfrentar essa tal de questão discursiva. Então respira fundo aí comigo. Vamos dar uma olhadinha numa prova de 2016, organizada pela Sebrasp para a Advocacia Geral da União. Então vem comigo.
Durante uma reunião em que se discutia a aplicação à empresa Alfa Limitada de penalidade de impedimento de licitar, que fora sugerida em parecer elaborado por Marcelo, advogado da União, o proprietário da empresa, João, com a intenção de atingir a honra do referido servidor público, acusou-o falsamente de estar utilizando seu cargo para beneficiar sua concorrente, a empresa Beta S.A., já que com a aplicação da penalidade sugerida, a empresa Beta seria a única no mercado nacional apta a fornecer o objeto de contrato. Li tudo de uma vez porque é uma frase única, tá? A banca faz isso para dificultar a nossa vida. Você tem que parar, você tem que ler com mais. O que está acontecendo aqui, afinal de contas? Ó, nós estamos discutindo se a gente vai punir a empresa Alfa. Por que a gente vai punir a empresa Alfa? Qual que é a razão para isso? Eu sugeri essa punição. Aí foi o Marcelo, advogado da União, né? Ó, meu concurso da AGU. O Marcelo, advogado da União, sugeriu essa punição. Por quê? Porque o João, dono da empresa Alfa, fez um ataque à honra do servidor público, no caso do Marcelo, dizendo que ele estava utilizando o seu cargo para poder beneficiar a concorrente. Importante, ó, o enunciado me diz, acusando falsamente. Então, eu não posso chegar no meu texto e falar assim, ah, não é verdade. Que isso? Como assim é verdade? É uma história hipotética e o julgamento dela já está posto no texto. Então, não marca bobeira não, tá? Então, ó, acusou falsamente de utilizar o seu cargo para poder beneficiar a concorrente, a empresa Beta, porque vai sobrar só ela no mercado. Mudei aqui a licitação, a empresa Alfa não se adequa, fica só a Beta. Aí o João fica bravo e fala assim, esse Marcelo aí, ó, esse Marcelo é um ladrão, é um corrupto, porque ele fez isso para beneficiar a empresa Beta. Então, quer se punir João, tá? Pelo falso testemunho, né? Pela falsa acusação. Aí, olha o que a Sebrasp faz. Redija um texto dissertativo. Então, olha só, às vezes você ficou lá em dúvida. Ah, mas aqui no edital falou que é texto dissertativo, aí não é questão discursiva. Não, ó, olha só. Texto dissertativo é a caminho da construção do texto, tá? Inclusive, não é o dissertativo argumentativo, é a tipologia típica, tá? Dos concursos que não são estudo de caso, que não são questão discursiva. Então, texto dissertativo a respeito da conduta de João, proprietário da empresa Alfa. Em seu texto aborde. Aí, olha só. O que eu te falei para você se referir à situação problema? Cara, eu não posso abandonar o João. Eu não posso abandonar esse litígio. Então, eu não vou só falar, olha só, a Constituição fala isso, a regra tal fala isso. Eu vou falar, a Constituição fala isso, o que no caso de João, o que no caso em questão, na discussão que está posta, está entendendo? Você vai o tempo inteiro referir-se neste caso, a situação problema, tá? Esse aqui é o estudo de caso, a questão discursiva que eu mais gosto particularmente. Por quê? Porque a banca cria uma historinha, contextualiza uma questão e você precisa utilizar os seus conhecimentos jurídicos de maneira contextualizada, tá? Então ela te dá um pouco mais de trabalho, mas ó, você bateu o olho, você sabe como fazer, já era, tá? Então é o conhecimento jurídico que você precisa e o entendimento dessa estrutura aí, de como que nós vamos desembolar. Aí eu tenho 3 tópicos, então eu tenho que abordar no meu texto. O crime cometido por João. Posso botar logo na introdução se eu quiser, ou posso fazer uma introdução só que conte a historinha, olha, aconteceu um litígio assim, parará das quantas, vou pro segundo parágrafo, que João de fato cometeu um crime, que é assim assado, previsto em não sei onde, parará, tibum, batatinha. O objeto jurídico tutelado pelo Código Penal, com a tipificação do crime cometido, e os requisitos para a configuração desse delito. Então eu já te dei, né, já dei a nota no Código Penal que tem aí o objeto jurídico a ser trabalhado, e eu te pergunto, o que faz com que ele seja configurado como delito? Quais são os requisitos para isso? Tem que estar no meu texto. Preferencialmente, eu vou gastar um parágrafo aqui e um parágrafo no 3. A legitimação para a propositura da ação penal. O que legitima, né, que a gente vá caminhar com a ação penal contra o João, considerando a doutrina e a jurisprudência do STF. Olha só. Aqui, senhoras e senhores, se torna uma questão braba, super difícil. Por quê? Porque tipicamente essas questões elas vão cobrar ordenamentos jurídicos, mas aqui eu quero saber também de doutrina e de jurisprudência. Como você viu, é um concurso brabo também, a Advocacia Geral da União, tá? Então não é o que nós estamos esperando do Tribunal de Justiça do Ceará. A estrutura é a mesma, mas esse nível de complexidade, tá, na questão não vai ser o nível que nós vamos encontrar, vai ser um nível um pouco mais baixo. Quero te mostrar um outro modelo que a Sebrasp também gosta, tá? Esse aqui, eu acho fantástico porque ele é meio fora da curva. Sebrasp vem e disserte sobre o papel do planejamento na administração pública brasileira. Em seu texto, aborde os seguintes tópicos. Aí tem 6 coisas para eu falar no meu texto.
Olha que doideira. Então, a Sebrasp só mandou eu falar de planejamento na administração pública, tá? O concurso da ABIN, da Agência Brasileira de Inteligência, que foi feito em 2018. E quais são os tópicos que eu tenho que trabalhar? Conceito de planejamento, o papel e a importância do planejamento nas organizações públicas, a função do planejamento no processo administrativo, que é feito pelo gestor público, para que serve esse planejamento na administração do executivo, o planejamento econômico como um instrumento para o Estado, ponto 4, o planejamento do governo como obrigação do agente público e função do governo, e por fim, programas e projetos como produto do planejamento governamental, suas definições e importância para a sociedade. Pô, é coisa pra danar, hein? É coisa pra danar. Nesse caso, Valdir, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 6 parágrafos? Olha, você até pode, mas eu acho que você vai se perder. É muito mais difícil dividir em 6 parágrafos o texto, tá? Senão ele pode ficar muito fragmentado. A sugestão que eu vou dar para você, que eu acho que é a mais pertinente para esse tipo de modelo, que não é comum, mas é totalmente possível na Sebrasp, é você agrupar alguns deles em 2. Às vezes eu faço primeiro, né, a maneira de introdução, conceituando o planejamento, o que é, para introduzir o meu texto, vou embora, junto talvez esses 2 pontos, e gasto um pouquinho a mais com isso. De como que eu vou escolher quais que eu vou agrupar? Bom, dica 1, tá? Você percebe aqui do lado que a gente tem valores diferentes. A Sebrasp é a única que faz isso. Ela te dá o valor, a pontuação de cada um dos tópicos que são colocados. Então, tópicos que são menores eu posso querer agrupar. Tópicos que são maiores, tipo esse 6 que é o maior de todos, é a melhor pontuação. Pode ser que eu queira destacar, né? Dar um espacinho um pouquinho maior. Aqui no caso eu preferi botar um na introdução, porque eu faço uma introdução curtinha, conceituo o planejamento, dou linha na pipa. Beleza? Segunda dica, tópicos que são facilmente articuláveis entre si. Eu não vou juntar, né, 2 tópicos que são mais dissociados no mesmo parágrafo, porque isso vai me dar trabalho para articular uma coisa com a outra. Beleza? Então, quando eles são mais associados, tu junta num parágrafo só e segue o baile com o seu texto. Belezinha? Pra gente acabar, ó, tu já sabe o que é uma questão discursiva, tu já sabe como que a Sebrasp vai te avaliar, tu já sabe como que a Sebrasp tá cobrando. Dá uma olhada com mais um aqui comigo. O tema é do Ministério Público da União. Aqui eu tenho um textinho motivador. Beleza? A atual configuração do Ministério Público Brasileiro representa a construção de uma instituição específica, denominada por especialistas Instância da Integridade. Então, eu começo a definir o que seria esse Ministério Público com base no seu papel institucional. A existência dessa instância, com atribuições específicas para o controle da legalidade e da legitimidade, é, segundo especialistas, condição necessária para assegurar a legitimidade ao próprio regime democrático. Porque, em sendo o Ministério Público independente e tendo ele a prerrogativa para controlar a legalidade e a legitimidade dos atos, ele funciona como um sistema que valida e que reforça a própria democracia. Continuo. O crescimento institucional historicamente recente do Ministério Público no Brasil, que teve como base a independência, a autonomia que lhe foram conferidas pela Constituição de 88, é parte de uma tendência mundial à consolidação desse tipo de órgão público, que, embora estatal, é independente dos governos, como apoia a expansão da cidadania e, consequentemente, na defesa do Estado Democrático de Direito. Bom, o que esse texto está fazendo aqui? Esse texto não está aqui de bobeira. Esse texto está aqui para chamar a atenção a pontos importantes. É um órgão público, é um órgão que é independente, é um órgão que defende a democracia, isso foi citado 2 vezes. É claro que isso é importante para a minha resposta discursiva, tá? A banca não joga isso aqui à toa, não, só para você ficar, vou me distrair. Não, isso aqui é importantíssimo. Então vamos dar uma olhadinha no que a Sebrasp pediu. Considerando que o fragmento de texto precedente tem caráter unicamente motivador, ou seja, só para você entrar na onda do tema, redija um texto dissertativo acerca do seguinte tema. Percebam só, o que eu fiz aqui? Eu escolhi 3 questões da Sebrasp que são diferentes entre si na sua estrutura, mas que têm a mesma essência. A primeira delas é a historinha que eu te conto. Te contei uma historinha, te botei os tópicos, se vira aí no texto. A segunda é uma questão mais na lata, com vários tópicos aparecendo. E a terceira, eu tenho um textinho motivador, eu tenho um tema marcado, as funções institucionais do Ministério Público e os impactos da sua atuação, tá? Então, das 3, é a única que vai aparecer aqui com um tema demarcado. O que isso muda?
nada. Eu vou só me referir a esse tema de maneira mais explícita, mais clara e concreta ao longo do texto como um todo. Mas olha lá, os mesmos 3 tópicos. Então, primeiro, apresente 5 funções institucionais do Ministério Público previstas na Constituição e discorra sobre cada uma delas. Então você vai citar bastante coisa, né? E você está vendo aqui, são 20 pontos. Nesse caso, você pode até separar em 2 parágrafos a resposta para esse tópico, deixando bem claro, o Ministério Público é muito importante, que ele tem a função dessa, tem essa função, que é assim, assim, assado, tem tal função que é assim, assim, assado. Em adição, o Ministério Público também tem a prerrogativa disso, parará, parará. Fiz ali 2 parágrafos. Aí vou para o parágrafo de número 3. Exemplifique uma atuação do Ministério Público que tenha contribuído para a promoção da cidadania, explicitando a função institucional exercida nessa situação. Então isso me exige compreender essas 5 funções, tá? E aplicá-la a algo da atualidade, que eu tenha conhecimento. O que o Ministério Público fez aí que contribuiu para a promoção da cidadania? Tá? Então vai te exigir essa articulação do conhecimento jurídico com o seu conhecimento de atualidades. Por fim, comente a atuação do Ministério Público na defesa de interesses difusos e coletivos, te exigindo, portanto, um conhecimento do que são interesses difusos e coletivos e o que seria a atuação do Ministério Público nesse contexto. Minha gente, é esse o jogo que você vai enfrentar. Então, quero aproveitar aqui no final e mais uma vez te convidar para o nosso curso completaço para o Tribunal de Justiça do Ceará. Olha só, tu entra no nosso curso, você tem essa aula estendida, tá? Com vários detalhes sobre o que nós temos que fazer para alcançar a estrutura ideal do nosso concurso. Você tem aulas dos nossos professores do time jurídico, a galera brabíssima que vai trazer aí o direito penal, o direito constitucional, o direito processual civil, todos aqueles que estão cobrados ali no edital e que podem vir a compor o tema que vai ser cobrado. Você tem a aulinha minha marota sobre temas relacionados à cidadania, para poder articular, né, algumas questões de atualidades e conhecimento de mundo a esses tópicos, é algo que é muito do gosto da Sebrasp também. E você tem também aulas marotas sobre gramática, para você sacar cada detalhezinho, não deixar a Sebrasp te comer ponto nenhum. No final eu volto para fazer comentários de questões discursivas. Pô, tu vai ver aí questões discursivas que são temas potenciais, temas quentes e que vão estar ali sendo comentadinhos, texto marotíssimo na manha pra gente. Pô, massa, não? Além disso, ó, não contei ainda, você tem direito a 3 correções de estudo de caso das propostas que foram produzidas e selecionadas pelos nossos professores do time jurídico, tá? E pelo mago da redação, algumas diretamente relacionadas à questão dos direitos fundamentais, da cidadania, da democracia, todos eles temas caros à Sebrasp. Então, minha gente, vem conosco, porque isso aí é aprovação. Grande abraço para você e até breve.